Bom, pessoal, então hoje eu vou compartilhar aqui uma proposta de redação que foi elaborada por mim no modelo Mackenzie, de um tema que eu acho muito atual e muito importante, que eu tenho lido bastante sobre, visto aí um monte de gente discutindo em palestras, em roda de conversa, em seminários e principalmente webinários, né, que está na moda agora. Se quiserem anotar uma referência forte de duas pessoas que têm falado sobre esse tema agora, tem vários vídeos na internet, são o Leandro Carmal, padre Fábio de Mello, que é um filósofo. Eu sei que são pessoas que as pessoas têm preconceito, tá, pessoal? Mas o nível de discussões tem sido muito interessante desses dois que se debruçaram a estudar esse tema, tá? E, inclusive, é interessante, Zaitz, que tem um estudo do Karnal relacionando esse tema à questão de felicidade. Eu não sabia, mas estudando esse tema, tem um livro eu falei do Karnal, não, eu estou pensando em falando do Pondé, tá? Pondé é um outro cara que estuda autenticidade. Tem um livro do Pondé, o mais recente dele, que discute o conceito de felicidade relacionando aspectos do cotidiano. E felicidade, Stephanie, foi um dos temas que a gente estudou aqui que já caíram, tá? Então, o que é importante lembrar aqui? Só para revisar, que a redação do Mackenzie, diferente das demais, explora aspectos de formulação de frase temática ou de tema, tá? Você tem que escolher um tema, delimitar antes de começar a escrever. E é isso que traz uma certa angústia, às vezes, para o candidato, né? Não é um tema pronto. Ele sempre vai te dar 3 textos, pelo menos até hoje foi assim, e você tem que extrair dos 3 o seu tema. E é esse exercício que a gente vai fazer daqui até a prova, que está próxima, é fazer alguns exercícios para que você possa chegar lá e ter mais facilidade de interpretar. Na verdade, o exercício aqui é de interpretação. E como você viu, o Felipe está falando para a gente isso. Eu comecei a fazer, eu parei, tive uma certa dificuldade. De pegar o tema central. Isso. Eu achei muito desconectado, principalmente o primeiro com o terceiro. Perfeito. É normal essa dificuldade. O arquivo, eu dei uma proposta difícil, tá? Difícil mesmo. Outra vertente do Mackenzie é a questão da literatura brasileira, tá? Eu andei estudando muito esse vestibular esses dias, viu, Zé? E na questão da literatura, a parte deles de literatura, essa é uma outra dica que eu queria dar para vocês. Reforcem a questão do estudo da literatura brasileira, porque outros vestibulares gostam muito da africana, da portuguesa, mas essa é uma característica também que na redação aparece muita citação de literatura. Ou pedagogia, né? Aparece bastante, a gente viu uma arte educadora aqui numa proposta que foi a de 2019, ou Paulo Freire. Então, educadores também são sempre muito lembrados. Bom, então vamos lá. A proposta do Mackenzie normalmente começa assim: redige uma redação à tinta, desenvolvendo um tema com muitos temas abaixo. Obviamente, eu não li como é agora enunciado, porque a prova é digital mesmo, tá, Felipe? Nenhuma chance de ser presencial, isso está totalmente descartado e vocês vão digitar. E aí eu vou falar dos desafios disso, tá? Porque quando eu estava fazendo o e-book, que aliás eu vou mandar hoje para você o primeiro e-book, Stephanie, eu estava pensando que uma parte do e-book era dar dicas de como você vai escrever à mão. E agora eu estou dando dicas de como você vai se portar em relação ao digital. Tem diferença, tá? Você vai ter que digitar o texto e você está sendo vigiada escrevendo. Isso virtualmente também é uma sensação estranha, né? Você está ali escrevendo, é diferente a sensação, tá? Então, o texto deve ter título. Então, por favor, essa é a primeira questão. Eu não estou te perguntando muito isso, né, Zaid, sobre os títulos. Estou um pouco desatenta com essa questão. Você até fez, mas eu fiquei de comentar e não comentei. Então, a gente sempre precisa lembrar que o título é obrigatório e tira ponto aqui, tá? O que a gente faz em relação ao título? Deixa para o final. Então, a gente escreve o texto completo, olha para ele. Eu falo que é que nem batizar criança quando a gente não escolhe o nome antes. Olha para a carinha dele e diz, tem cara de Paulo, né? Depois de escrever, você vai trazer um título que seja criativo, curto e que chame a atenção do leitor. Então, texto 1. O que você não aguenta mais ver nas redes sociais? O que a gente conversa aqui, Stephanie? Que antes de ler, isso é uma coisa que eu já falava lá em sala para vocês. Antes de ler o texto, eu vou na fonte. Essa é a primeira dica que eu te dou, tá? Que texto é esse? Esse texto veio é um texto digital que veio de um site que chama professoraempreendedora.online/autenticidade nas redes sociais. Eu diria que, aliás, eu não diria, o que vocês diriam? O que a gente falaria sobre essa autoria? Quem é essa pessoa que escreveu? Vocês não conhecem. Leitofonte.
Quem que vocês imaginam que seja essa pessoa? Tem empreendedorismo, né? Uma professora que vai falar sobre questões sobre empreendedorismo. Tipo eu, né? Começou a atuar na internet. Acho que é basicamente isso. Então, a gente podia definir como quase uma blogueira, né? Quando o blog tinha essa intenção de defender bandeiras. Possivelmente ela seja alguém que quer empreender sendo professor, que é uma coisa um pouco incomum, né? Normalmente o professor não empreende, ele está tão viciado na sua questão de dar aulas, mas é essa a ideia, tá? E aqui não tem data da publicação, somente a data do acesso, não dá para saber se é um texto novo ou velho, tá? Mas isso tudo, Stefano, pode influenciar na maneira como você lê o texto, saber quem escreveu, que credibilidade essa pessoa tem, tá? Então, o que você não aguenta mais ver nas redes sociais. Algumas das respostas foram engraçadas, outras mostraram que eu também não gosto nas redes, mas a grande maioria apontava para um problema comum, a falta de originalidade e de autenticidade das pessoas, das marcas e dos posts nas redes sociais. Em um ambiente onde tudo precisa estar sempre perfeito, com fotos lindas e feeds harmônicos, é certo que sobra pouco espaço para a autenticidade. Mas não é somente nas redes sociais que nós encontramos esse problema. Quando nós pesquisamos no Google o que é uma pessoa autêntica, o que encontramos também é uma série de conselhos e modelos prontos de autenticidade. Então, o que a gente faz, Stephanie? Qual é o exercício que eu tenho feito com o Felipe aqui todas as sextas-feiras? A gente para no texto 1 e depreende a ideia do texto 1, tá? Então, se você está lá... Pode falar. Eu peguei aqui, eu copiei e colei uma frase aí que, para mim, ele definia todo o texto, né? A falta de originalidade e autenticidade das pessoas, das marcas e dos posts nas redes sociais. Aí, para mim, ele sintetizava o texto todo, praticamente. Vamos por partes. Então, primeiro, aqui a gente tem uma palavra-chave para esse texto, que esse é o primeiro exercício que eu queria ensinar vocês a fazerem hoje. Tem uma palavra-chave, porque o texto não tem título, ele tem uma chamada, tem o que a gente chama de headline. Ele tem uma... O que é palavra-chave? Uma palavra que se repete, ou um conceito... Originalidade e autenticidade. Então, são duas palavras, originalidade e autenticidade. Então, se a gente tem a palavra-chave, já é meio caminho andado. E sobre autenticidade e originalidade, qual é o ponto de vista dessa autora? O que ela pensa sobre isso? Eu acho que, apesar de você ir no site procurar como o que é uma pessoa autêntica, já tem um molde do que é autenticidade, mas a autenticidade não é uma coisa que você vai lá e você se baseia, você ser você mesmo. Então, não faz sentido. E você, Felipe, o que você depreendeu aí dessa análise dela? Tem uma vida perfeita na rede social que as pessoas tentam vender essa ideia, tipo, que é fotos lindas, feeds harmônicos e tudo mais. Relacionando, então, com a autenticidade, que essa é a palavra-chave que vocês mesmos encontraram. Ela diz que isso nas redes, porque é de redes sociais que ela está falando, não existe. É isso que ela está defendendo? Não existe, inclusive, como a Stephanie falou. Uma segunda vida, sabe? Tipo, como isso. Uma falsa identidade. Ela diz que tanto isso não existe que até quando você procura a palavra, a resposta não é autêntica. Eles te dão um modelo de autenticidade que não é autêntico, né? Porque a partir do momento que é modelo, já não é mais autêntico. Olha que interessante, né? Achei esse texto muito legal. Enfim, aí vem o texto 2. Eu acho que o Mackenzie não colocaria essa imagem, mas eu acho que os vestibulares deveriam colocar. Vocês lembram dessa história? Entendem, interpretam essa imagem? Obviamente isso é uma montagem, tá, gente? E isso, deixa eu ver a fonte, foi publicado no Twitter. Eu não ia entender se eu tivesse assim na prova, eu não ia entender nada. E pode cair, tá, gente? Porque isso tem milhões de visualizações e não só essa, tem uns 3 ou 4 selos como esse, que eu já recebi, inclusive esses gifzinhos que tem de WhatsApp. E você, Felipe, reconhece essa imagem? Eu lembro de uma época em que tinha esses negócios aí, mas quando eu fui fazer, eu não conseguia. Tipo, eu deixei pro final e tentei relacionar com um dos textos. Mas eu depreendi dele que é sobre veracidade de informações online. Isso. Mas não sei se faz sentido. É isso? Não é só online, tá? Eu ia colocar a grávida de Taubaté, que ia ficar mais fácil, mas eu também não sabia se vocês lembravam dessa história. Vocês lembram da história da grávida de Taubaté? Não.
A grávida de Taubaté é uma mulher que tinha uma barriga gigante, ia na televisão pedir ajuda porque ela dizia que estava esperando, acho que, sei lá, 5 filhos. E no fim descobriram que a barriga era falsa. Depois de mandar ajuda, dela receber dinheiro, ela foi em programas de televisão, isso virou uma lenda. Esta é uma cientista renomada, deu entrevista no Fantástico, por ser mulher, por ser negra, como uma grande referência na ciência, o que não tira o mérito dela, de fato, como cientista, mas ela disse que tinha se formado em Harvard, foi pesquisar e ela nunca esteve lá, tá? E aí veio toda a questão que também, ministro da Educação, recentemente, tem um selo desse. Também. Então, quanto as pessoas têm mentido, porque não tem outro nome, seus currículos e o quanto isso fica evidente agora, porque com a internet é muito fácil você pegar uma mentira como essa, que você vai buscar a fonte, né? E se você for correto, a fonte correta, você... Então, vamos lá. Então, agora entendido, explicado, qual é o grande problema de vocês que estudam na escola onde estudam, que eu conheço, é a falta de atualização. Eu devo ter aula de repertório, mas eu devo saber o que acontece no mundo hoje. Tá? Daqui até a prova você tem que ler jornal, você tem que entrar em site de notícias, estar muito ligado no que acontece. É claro que a prova já está pronta, eu concordo com você, Felipe. Mas você pode usar como repertório episódios muito recentes para escrever sobre eles, relacionando com o tema. Tá? Agora, é óbvio que durante o 3º ano médio, o que eu fazia? Vários debates com temas que aconteciam na semana. A gente sempre começava a aula, e se vocês lembram, a gente começou a fazer isso no 2º ano também, começava a aula falando das notícias. Tá? A gente chegou a fazer esse exercício, porque é muito importante. Okay? Então, se você se depara com uma imagem que você não conhece, isso dá um susto em você. Acho até que vocês se virariam bem, porque pelo que vocês me responderam, dava para fazer. Mas para que isso não aconteça, dá uma olhadinha em meme, fica ligado aí nesses dias no que está rolando, tá? Como é que a gente relaciona o primeiro texto com o segundo, então? Quer falar, Dave? Falei. Eu não consegui fazer muita relação, mas o que eu consegui ligar foi essa questão da imagem da pessoa, que tanto no primeiro tem a questão da autenticidade e que é uma formação de imagem, e aí também a pessoa está mentindo, é um selo de comprovação de que ela fez alguma coisa, que essa informação faz parte dela. E você, Felipe? A falsa autenticidade, que vamos supor que nesse caso aqui, né, por ser falsa, né, por a pessoa não ter feito Harvard, né, ela online criou tipo um perfil fake, sabe? Criou uma história fake, entendeu? A partir dela mesma. Não só online, tá, gente? Eu queria esclarecer que a grande diferença dessa pessoa para as demais é que ela deu uma entrevista no horário nobre, no Fantástico, que é o programa mais assistido no Brasil, falando isso. O que é um absurdo, porque ela nem precisaria dizer isso. Ela seria a pessoa maravilhosa que ela é, sem ter mencionado esse fato. Mas por que ela menciona? Porque junto com isso vem a credibilidade. Então, vamos lá. A gente falou que é autêntico original. Quando você se mostra como você gostaria de ser, será que a gente pode fazer essa relação? Que na internet as pessoas se mostram como elas não necessariamente são, mas como elas deveriam para elas ser. Essa falta de originalidade. Então, se todo cientista estuda numa determinada faculdade, eu tenho que dizer que eu também estudo, porque senão eu não sou respeitado. Todo mundo tira foto do prato de comida no restaurante X, então eu tenho que ir lá e tirar foto também. Né? Então, vejam como a gente já consegue estabelecer relações aí, tá? E aí vem o 3º texto. A sociedade está em plena transformação e, de acordo com Pondé, é preciso se adequar às novas realidades que estão surgindo. A maternidade virou um passivo e, diante do ativo que é a formação profissional para as mulheres, a tendência é se afastarem da maternidade ou terem somente um filho. E isso terá um grande impacto em todos os níveis da sociedade. Causará uma redução de jovens. Teremos mais idosos e é preciso pensar em consumo e comportamento do ponto de vista sociológico e social, com um olhar dialético que oferece uma percepção mais concreta da realidade, declara. O filósofo ressaltou ainda que a maior inclusão das pessoas com mais de 50 anos no mercado de consumo dependerá de análises mais elaboradas. É necessário olhar para eles não pelos olhos de um profissional de 26 anos,
As pessoas com mais idade buscam circular menos pelas cidades. Querem os serviços mais perto. São experientes e exigentes, conhecem melhor a vida. É necessário que o varejo estruture os espaços para esse público, seja espaço físico, cognitivo ou no sentido estético, como, por exemplo, não ficar colocando na área de venda músicas barulhentas, porque essas pessoas costumam ter percepção estética diferente de alguém com 17 anos. Leandro Carnal também reforçou que o futuro será das pessoas com mais de 50 anos, e não apenas no mercado de consumo, como também no mercado de trabalho, e que as empresas precisam se atentar ao comportamento desse público. Estará mais apto para as tendências do futuro quem tiver maleabilidade, resiliência e maior capacidade de adaptação e parar de fixar em paradigmas passados. Esse texto foi uma palestra que ele deu numa associação que tem relação com órgãos de comunicação. E eu acho, Felipe, que esse é o texto mais difícil aqui, né? A Stephanie ainda não tinha lido. Eu li ele umas 4 vezes, na verdade. E eu deixei de lado essa parte aí, os últimos 2 parágrafos, eu deixei ele, sabe, meio foda-se, porque o importante que eu vi aqui foi o primeiro, que foi transformação da sociedade. Esse daí foi o principal. A gente foi umas 4 vezes para pegar, né? Então, o que eu peguei aqui foi que foi sociedade está em transformação. Isso muda a economia, muda socialmente, muda a vida das mulheres. O resto que ele fala de 50 anos no mercado de trabalho é uma consequência do que a sociedade está a vir. Então, eu fiquei olhando esses 3 textos aí, fiquei, nossa, o que tem a ver uma coisa com a outra? Aí eu cheguei assim, comum, sociedade em transformação gera novos tipos de sociedade, novas formas de relacionamento, trabalho e modo de vida, novos modos de propagação de informações. Isso daí foi o que eu peguei em comum dos 3. Dos 3? Tem alguma palavra aqui que vocês não conhecem nesse último texto? Talvez dialético, mas acho que é duplo dialético. Sim, no sentido do texto, sim, pode ser interpretado assim. Mas vocês sabem o que é paradigma? Uma dúvida, tipo uma questão, assim, algo tratado, né? Vamos procurar, você tem um dicionário online fácil aí, Felipe? Porque isso é altamente importante nesse texto. Peraí. Já vou comentar sobre o que você refletiu, tá? Mas esse texto é um texto que tem que ser lido no mínimo 3 vezes, como você já mencionou. Embora ele seja muito simples, não tenha sofisticação, né, linguística, ele é profundo de entendimento. Achou aí? Paradigma é um padrão, conjunto de formas vocabulárias que servem de modelo para sistemas de flexão ou derivação. É isso. Isso muda alguma coisa depois de ler essa palavra? Onde está a palavra paradigma? Nem tinha visto. Tá aqui, ó. Maior capacidade de adaptação e para fixar e parar de fixar em paradigmas passados. Eu não achei muito importante essa última frase, Morales. Mas mudou agora a sua leitura, você acha? Não, porque eu não tinha prestado muita atenção embaixo. Então vamos lá. Vou começar a desmembrar esse texto. Vamos tentar fazer aquele exercício de palavra-chave. Vocês notaram alguma palavra aqui ou que se repete ou que representa o texto? Falei, Tef. Calma, deixa eu pensar. Sem pressa. É muito importante esse exercício, tá, gente? Para essa prova é muito importante esse exercício. Transformação e nova. Transformação, tá? Se a gente está falando de transformação e a gente está falando nos outros textos de quê? De originalidade, de autenticidade, a gente já começa com o autor falando que essa sociedade está em transformação. E aí ele pega um exemplo, tá, gente? Ele está falando da maternidade, mas podia ser de qualquer outra coisa. E o que ele fala em respeito da maternidade? A maternidade virou um passivo diante do ativo, que é a formação profissional para as mulheres. A tendência é se afastarem da maternidade e terem somente um filho. Isso já está acontecendo, tá? Se você pegar essas mulheres jovens, que não são a minha geração, vamos pensar a mãe dos amigos, as mães dos amiguinhos do meu filho de 7 anos, são mulheres de 35 anos, que primeiro já tiveram um filho mais tarde, a maioria delas tem um filho, talvez 2, enfim. Esse padrão, que é a palavra paradigma, está mudando. E isso tem coisas boas, mas tem problemas. Aí ele começa a descrever. A gente vai ter menos jovem, 50 anos vai ser uma idade ativa, que hoje não é. O sentido estético vai passar a mudar. Tá? Então vamos tentar relacionar com a discussão que a gente fez? A gente não está falando que não existe autenticidade? Não é isso que diz o primeiro texto?
Depois a gente não está falando que a pessoa mente para tentar parecer com um modelo, que é o padrão, que não é o original, a gente copia para fazer parte, para ser respeitado e tal. E agora esse texto entra falando o quê? Sabe essa estética que todo mundo quer copiar? Ela está mudando, né? E essas pessoas que já têm problema de autenticidade, elas vão começando a se adaptar. Então, por exemplo, ele começa a falar de adaptação. O varejo vai ter que estruturar espaço para essas pessoas, porque elas não querem lugar barulhento, tá? Então, é nessa linha que você deveria caminhar. Que esse padrão de autenticidade, ele é tão difícil de ser abordado e de ser investigado, que ele se transforma. O que é autêntico hoje, ou se parecer com um modelo hoje, tentar ser autêntico, amanhã já não é mais. Porque a gente tem que se transformar, a sociedade se transforma com muita velocidade. E o que na rede... Lembra dos desafios que tinha na rede? Tinha a história da garrafa, que tinha que fazer a garrafa ficar de pé, daqui a pouco já tem outro... Aí a discussão é sobre a Fazenda, na semana que vem já vem o Big Brother. Então percebe que essa noção de padrão é o que vocês devem pensar para discutir nesse texto. O que é ser autêntico numa sociedade que se transforma, tá? Pensem nisso, Felipe. Aí se você quiser ler seu texto, mas eu queria que vocês fizessem essa reflexão, que esse texto vai relacionar a questão da autenticidade com uma sociedade que está em constante transformação. Então, se a gente voltar lá no primeiro texto, ela fala isso. A falta de originalidade das marcas e dos posts nas redes sociais. Surge alguém, sei lá, o que está modinha hoje? Vamos pensar nas redes. Você abre lá e vê. E eu pergunto... Oi? TikTok. Mas é engraçado em relação a tema. Esses dias eu perguntei para o meu filho assim, nossa, o que estão falando do Robinho? Aí ele falou o caso sério que era do Robinho. Às vezes a gente se perde nessa velocidade de informações porque as pessoas começam a fazer meme. Ah, eu lembrei que eu perguntei para ele, eu falei assim para ele, por que estão falando que o Luciano Huck vai apagar a foto que ele tem com o Márcio Smelling? Aí ele me explicou, porque recentemente o Luciano tem tirado foto, quer dizer, ele observaram que ele tem fotos com pessoas que estão queimadas na mídia, tipo, aí ele começa, e inclusive com esse cara da Globo que assediou mulheres. Vocês sabiam dessa história? Então, tá vendo? Eu também não. Aí eu vejo meme e eu não entendo meme. Porque a velocidade é tão grande das informações que parece que você perdeu aquele capítulo da série, sabe? Fica faltando um pedaço ali. Então, é essa reflexão que eu queria ter com vocês. Que as pessoas não são autênticas e elas nem podem ser, porque se elas forem, elas perdem alguma coisa. E que a sociedade vai se transformando, tentando atender essas demandas da sociedade. E como é que eu concluiria um texto assim? Eu não quero tirar a criatividade de vocês. Dizendo que é esse esforço, não necessariamente, pode ser, mas que é esse esforço de querer parecer estar sempre magro, bonito, saudável, passar em todos os vestibulares, como é o caso de vocês agora, para agradar um conceito que daqui a pouco já não é esse, é outro. E assim, sucessivamente, tá? Parece que eu peguei uma... Me fala de novo a tua linha, vamos ver se tem a ver, porque às vezes você pensou numa outra abordagem, mas que relaciona 3 textos. Aqui, enfim. Sociedade em transformação gera novos tipos de sociedade, novas formas de relacionamento, trabalho e modos de vida, novos modos de propagação de informações. Sabe, esse negócio de fake news também. Sim. E a minha tese... Eu vou ler a tese, tá bom? Mas acho que deu uma fugida a tese. Não, eu já vou te falar sobre o que eu penso sobre essa análise que você fez. Eu acho que tem um tangenciamento. Faltou... Lembra que eu falava sobre a triangulação de temas? Faltou uma questão a ser abordada, mas você não está fora do tema, não. Sendo assim, entende-se que se as autoridades não lidarem com as velozes mudanças, caminharão junto ao resto da massa ao abismo. Não sei, acho que dá para fugir. Eu acho, Felipe, se você não ajustar todos os polos de discussão, você vai tangenciar e a sua nota não vai ser alta, tá? Então, o que eu gostaria que você repensasse? A questão da transformação você pegou, mas o que você esqueceu que é fundamental? Você fez esse exercício que a gente faz aqui, texto 1, texto 2, texto 3? O que você escreveu no 1, sozinho? A falta de originalidade e de autenticidade das pessoas, das marcas e dos posts nas redes sociais. Vida perfeita no feed social.
E no 2? Veracidade de informações online. E como que você relacionou isso com essas observações que você acabou de ler para mim? O 2, eu tentei essa veracidade de informações, eu tentei relacionar com você postar uma coisa, aquilo que você sente, mas só que não é. Desculpa, uma coisa que você quer ser, mas só que você não é. Se você escrevesse isso, seu texto estaria salvo. Por isso que é difícil eu opinar sem ler o que você escreveu. Do jeito que você leu para mim, eu diria que é tangência. Agora, se no seu argumento você escrevesse mencionando a questão das redes, ok, você teria assimilado o tema, tá? Posso ler o meu primeiro parágrafo, Morá? Pode, claro. O parágrafo, segundo. Sim, por favor. Primeira análise, o episódio de Queda Livre da série Black Mirror expõe uma possível realidade que é a sociedade caminha. Na exibição, a vida de todos os membros da sociedade são controladas pela rede social próxima a que conhecemos como Instagram. Além disso, o feed é completamente falso e inautêntico, uma vez que postam fotos a todo momento de como estariam felizes em trocas de likes e avaliações positivas. Porém, ao mesmo tempo, apresentavam problemas psicológicos, como, por exemplo, depressão ou receber uma avaliação negativa. Nesse sentido, o avanço da tecnologia trouxe, aí eu ia por a minha opinião, trouxe um avanço, mas só que por outro lado, ia fazer uma contraposição. Não precisa terminar de ler agora. Achei ótima a sua introdução. Ótima, porque eu acho que esse episódio de Black Mirror que você citou... Esse é o segundo parágrafo, Mara. Esse é o segundo parágrafo. O primeiro argumento, tá bom? Pode... Tá. Não, era então, esse. Esse é o seu primeiro argumento. Isso, segundo parágrafo. Perfeito. Quando eu falei primeiro argumento, eu tinha entendido isso, que é o primeiro argumentativo. Ótimo, Felipe. Ótimo, tá? Aí você fez a leitura. Eu acho que quando você cita esse episódio, quem viu, isso demonstra que você entendeu o tema. Fica bem claro pra gente. Mas tava difícil de escrever esse negócio, porque é um episódio puta complexo. Muito. 6 linhas. Aliás, você está falando de um e quase citou o outro, né? Porque você está falando daquele que as cenas se repetem, se eu não estou enganada, né? Que todo dia a mulher acorda e está rolando a mesma. Você está falando do das estrelinhas. É outro, o das estrelinhas. Como chama esse episódio? Queda Livre. Eu tive que ver o nome, que eu não lembrava. Queda Livre. Mas é legal, porque o nome você vê, eu também não sei, tá? Então, procura... Como é que você descreve o episódio Queda Livre? Lê de novo para mim. O episódio Queda Livre da série Black Mirror expõe uma possível realidade que a sociedade caminha. Na exibição, a vida de todos os membros dessa cidade são controladas pela rede social próxima ao que conhecemos como Instagram. Além disso, o feed é completamente falso e inautêntico. Então, só uma pausa aí, Felipe. 2 coisas importantes que servem para qualquer vestibular que vocês forem fazer. Quanto mais você especifica, vamos imaginar que eu que vi Black Mirror 1000 vezes, tive dificuldade de entender, pode ser que o avaliador nem Black Mirror conheça. Você explicar um pouquinho mais, sem detalhar. Aí você está falando do episódio da série tal, em que as pessoas são avaliadas por estrelas. Eu acho que isso já ajudaria. E quando falar na série, eu sei que é meio óbvio, mas dizer, exibida pela Netflix. Isso mostra que de fato você assistiu e não foi alguém que te contou, tá? Esse episódio é um dos mais fortes que descrevem isso, mas tem um outro episódio que eu acho que cairia como uma luva aqui, que eu também não vou saber o nome, teria que pesquisar, e eu acho bom pesquisar, né, quando vocês estão em casa, que é aquele episódio em que todos os dias a mulher acorda e está sendo observada por uma sociedade, é uma cidade. Não sei se vocês viram esse episódio. Se chama Urso Branco. Urso Branco. Esse episódio, gente, é muito impactante. Eu não posso falar qual mais ou menos, porque todos são, mas o Urso Branco é isso. Todo dia ela acorda na mesma cena. E aí só no final, eu não vou contar porque o Felipe não vê, que a gente vai saber o que está acontecendo. Mas é muito angustiante o episódio. E ele representa o tentar agradar, o tentar se parecer com todo mundo, tentar... E Black Mirror, gente, para temas como esse, são muito importantes, tá? Porque eles refletem justamente essa sociedade que é o Black Mirror. Inclusive, o nome da série pode ajudar a explicar o que é o Black Mirror. É esse buraco negro que a gente se enfia aí. Tá ótimo. Eu posso ler o primeiro parágrafo introdutório? Claro, por favor. A partir da Revolução Industrial na Inglaterra, durante o século XVIII, novas tecnologias foram desenvolvidas, inicialmente com o objetivo de melhorar a qualidade de vida da sociedade. Entretanto, se por um lado o avanço permitiu inovação em diversos setores, assim como na medicina, por outro, muitas consequências, tanto sociais quanto econômicas, estão surgindo, criando problemas no mundo contemporâneo. Essa parte aí, desses novos negócios econômicos, foi por causa do terceiro texto.
Ótimo, ótimo. Sociedade contemporânea, muito bem pontuado. É isso aí. Sendo assim, entende-se que se as autoridades não lidarem com as velozes mudanças, caminharão junto ao resto da massa ao abismo. Você acha que você venceu ou não? Não? Eu precisaria ler, Felipe, eu gostaria de ler esse texto, tá? Vamos tentar sempre fugir da intervenção quando não é Enem? Vamos tentar fazer esse exercício? Se não der, tudo bem. Mas acho que a gente podia tentar retomar a tese e não fazer intervenção, tá? Você fez no último texto e funcionou. Teve ali só uma coisinha que a gente ajustou, mas acho que dá para... Esse tema dá para retomar a tese ao invés de fazer uma intervenção. No segundo parágrafo argumentativo, eu estava pensando em pôr aquele negócio lá do Dan Bilzerian, sabe? Sei. Aquele cara que ele posta um lifestyle. Sim. Sabe, de só mulheres gostosas. Sabe? Tem vários, né? Mas esse é um deles, bem conhecido. Interessante, eu acho que sim, eu acho que tem tudo a ver com a questão da autenticidade. Quando as pessoas começam a copiar modelo ou querer se parecer com alguma coisa para levar estrela, você entendeu o tema. O tema fala disso, porque quem mente currículo, mente para tentar parecer aquilo que ela não é e que nem precisaria ser. Mas ela acha que será mais aceita se fizer aquilo. Esse episódio das estrelas é muito forte, gente. O final dele, aquela coisa da cadeia, é tão forte, porque vem uma dor ali naquele diálogo final, intensa. A pessoa chega no limite de tentar parecer o que ela não é, de tentar agradar os outros. É um episódio imperdível. Eu acho que explica bem. É sofrido querer parecer com o que você não é, não ser original. Traz um sofrimento para as pessoas. E aí, quando elas conseguem fazer aquilo, já mudou. Aí elas têm que correr atrás de parecer outra coisa que elas também não são. Percebe?